entramos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, que diz respeito à petição número 432, que solicita o melhoramento das leis para a proteção de equídeos, que é acompanhada de um projeto de lei do PAN e de um projeto de resolução também do PAN sobre esta matéria. Para a abertura do debate sobre este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por congratular o grupo de cidadãos que trouxe este tema tão importante ao Parlamento, sendo que o PAN nos acompanha hoje com duas iniciativas. A primeira, entre outras coisas, permite que a aptidão funcional dos equídeos possa contemplar a possibilidade destes serem registados como animais de companhia, o que atualmente não acontece. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que detêm um cavalo exclusivamente para lhes fazer companhia, têm necessariamente que o registar com um fim que não corresponde à realidade, por exemplo, como animal de produção ou de competição. Não faz sentido esta distorção da realidade, assim como não faz sentido que estes animais, sendo detidos para companhia, sejam excluídos da proteção conferida pela lei de criminalização de maus tratos a animais. Para além disso, defendemos que o Governo estabeleça regras mais exigentes no que diz respeito à condução de veículos de tração animal em matéria de segurança rodoviária e dos cuidados de bem-estar a ter com os animais. Ao contrário do que acontece com os restantes veículos que circulam nas estradas, os veículos de tração animal não estão homologados, sinalizados ou mesmo segurados para circular na via pública. No que diz respeito ao condutor, a lei é omissa nos requisitos a observar. Não é exigida qualquer habilitação, apesar do veículo circular lado a lado com outros veículos motorizados, inclusivamente uma criança pode conduzir livremente uma carroça. Não há qualquer exigência quanto ao conhecimento das regras do Código da Estrada e, para além disso, não estão previstas penalizações para condutores alcoolizados. Levantam-se ainda questões quanto ao bem-estar dos animais em causa. Muitas vezes são sujeitos a excesso de carga, alimentação deficitária, ausência de abeberamento, falta de proteção contra as intempéries ou a má aplicação de equipamentos que causam dor e desconforto. É um facto, senhores deputados, não existe regulamentação específica para a utilização de animais em transportes de tração, pelo que o bem-estar destes animais é muito desconsiderado. Face ao exposto, o PAN reitera a necessidade de discussão deste tema, querendo envolver todos os grupos parlamentares e o próprio Governo na regulamentação das condições e requisitos de circulação de transporte, bem como no levantamento do número de pessoas e empresas que fazem uso deste tipo de veículo, devendo existir o tempo e o espaço, evidentemente, para ouvir e fazer participar as entidades reguladoras e os agentes sociais e económicos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As primeiras palavras para, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar os milhares de subscritores que deram corpo a esta petição que estamos a discutir e cujos propósitos visam, por um lado, consagrar na Lei 69/2014 os maus-tratos contra equídeos não registados pertencentes a particulares sujeitos a maus-tratos ou morte e, por outro lado, pretendem ainda os peticionários um agravamento das coimas relativas a equídeos. Ora, esta discussão remete-nos para a necessidade de reforçar os mecanismos para prevenir ou acautelar o respeito pelos animais e, no caso concreto, o respeito pelo bem-estar dos equídeos. E, sendo verdade que os Verdes acompanham as preocupações dos peticionários, há, contudo, duas dúvidas que aqui queremos desde já deixar. A primeira prende-se com a questão de saber se a origem do problema reside mais na falta de legislação ou se a origem do problema tem mais a ver com a falta de fiscalização e de aplicação das leis existentes. A segunda diz respeito ao agravamento de penas ou das sanções. É verdade que, em tese, e como princípio geral, os Verdes sempre consideraram, continuam a considerar, que os autores dos crimes, quando os praticam, fazem-no independentemente da pena, isto é, a moldura penal prevista para cada tipo de crime e mesmo o valor da coima previsto para cada contraordenação pesa muito pouco na decisão de praticar ou não o crime ou a contraordenação. No entanto, nesta matéria parece-nos que a situação ganha contornos diferentes e pode ter um efeito preventivo muito importante,
e com um alcance que não deve nem pode ser minimizado. Significa isto que os Verdes reconhecem que há necessidade de tomar medidas sobre esta matéria, seja pela via legislativa ou pela via do reforço da fiscalização. Mas deve ser um esforço feito sem quaisquer fundamentalismos, porque neste contexto é necessário acautelar, desde logo, as atividades do mundo rural, salvaguardando as atividades devidamente licenciadas, que estão já sujeitas a exigentes normas, tanto nacionais como comunitárias, no que diz respeito ao bem-estar animal. Por fim, dizer que, sendo verdade que existem situações onde, de facto, os cavalos podem não ser bem tratados, referimos-nos, por exemplo, e é apenas um exemplo, à utilização de cavalos para as charretes turísticas, nas quais muitas vezes os animais não têm tempo de descanso, ficando com frequência muitas horas seguidas a percorrer percursos, independentemente das altas temperaturas que se façam sentir, o que naturalmente terá consequência ao nível do bem-estar animal. Mas também é verdade que a percepção que os Verdes têm é que, de uma forma geral, os cavalos utilizados no mundo rural são bem tratados, com respeito rigoroso pelas regras estabelecidas. E, portanto, os Verdes acompanham as preocupações dos peticionantes, manifestam a sua abertura para acolher as propostas que, sem fundamentalismos e com equilíbrio, procurem ir ao encontro das pretensões dos peticionários no sentido da proteção do bem-estar destes animais. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Rubina Berardo, do PSD. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras Deputadas. Permitam, antes de mais, saudar os peticionários pela sua iniciativa cívica e, em particular, a associação em causa, que tem dado um contributo relevante sobre o bem-estar animal na sociedade portuguesa. A propósito do bem-estar animal, Portugal tem conhecido um conjunto de transformações, entre as quais as alterações do Código Civil e Código Penal, que colocam hoje o país com uma legislação muito mais avançada nestes domínios. E hoje debatemos aqui no Parlamento os equídeos. A centralidade dos cavalos e dos burros na vida humana é uma relação milenar, na lavoura, no transporte, na caça, no desporto, e tem sido uma constante no desenvolvimento humano. O PAN apresenta hoje uma proposta legislativa que visa introduzir no livro azul ou verde dos equídeos a aptidão funcional do equídeo, alterando-a sempre que haja mudança de aptidão. E assim ignorando a generalidade dos casos em que o cavalo desempenha mais de uma função no mesmo período de tempo. O projeto do PAN assenta num equívoco ainda maior que este puro desconhecimento da vida rural. Embora não o confesse, o PAN, no fundo, reclama que aos equídeos seja outorgado o estatuto de animal de companhia. O animal de companhia é um animal detido ou destinado a ser detido pelo ser humano, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia. E somente o PAN, para imaginar um cavalo ou um burro deitado ao pé do dono na sua sala de estar, no calor da lareira, como um cão ou um gato. Se os senhores querem fazer alterações jurídicas a este conceito, podem propô-las, Sr. Deputado, mas de forma clara e no enquadramento correto, e não como hoje, de forma encapotada, pois leva à própria erosão do conceito jurídico do animal de companhia. É claro que é legítimo o PAN ter a sua agenda política. Agora, não é legítimo o PAN vir aqui embrulhar as suas causas em propostas aparentemente menores, mas que depois têm reflexos jurídicos. Mas embrulhando-as para subrepticiamente provocar aquelas alterações jurídicas que o PAN tanto deseja no seu íntimo, mas depois não tem coragem de vir aqui defender abertamente na Assembleia. Obrigada. Tem a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, temos em discussão aqui duas iniciativas distintas do PAN, a propósito de uma petição que solicita o melhoramento das leis de proteção a equídeos e cujos peticionários aqui presentes desde já cumprimento. Todos defendemos, certamente, o bem-estar animal e a punição dos maus tratos aos animais, disso não tenho qualquer dúvida. Dito isto, numa das iniciativas que aqui hoje apresenta, o PAN recomenda ao Governo que regulamente um conjunto de condições para o transporte em veículos de tração animal na via pública e fundamenta essa necessidade com vários argumentos, nomeadamente o garante da segurança rodoviária e do bem-estar animal, alegando que os acidentes não são pouco frequentes e que os animais ficam muito tempo ao sol.
O CDS teve a oportunidade de receber os peticionários e, na sequência das situações que foram relatadas, ficámos alerta para algumas situações, para algumas questões em particular, e nomeadamente a da segurança rodoviária. E por isso mesmo colocámos uma pergunta ao Sr. Ministro da Administração Interna para saber quantos acidentes com veículos de tração animal e aonde, em que locais, tinham ocorrido nos últimos 3 anos. E a resposta foi para nós bastante elucidativa, Srs. Deputados. Houve 111 acidentes nos últimos 3 anos, o que dá uma média de cerca de 37 acidentes por ano, sendo que 40% destes acidentes ocorreram nas regiões do Algarve e Lisboa. Note-se que o transporte utilizado para o turismo obriga a que a empresa seja registada como empresa de animação turística e, por isso, obriga a que haja seguro. E, no que diz respeito à necessidade de estabelecimento de uma carga máxima, sem prejuízo de salvaguardar o bem-estar dos animais, que não nos parece viável esta pretensão que o PAN aqui apresenta, porque a carga depende de um conjunto muito alargado de fatores, que vão desde a raça do animal, ao peso, ao tipo de rodas, do próprio veículo, se é puxado por um ou mais animais. Portanto, há um conjunto imenso de variáveis que faz depender e que seria muito difícil conseguir concretizar. O Sr. Deputado também se preocupa pelo facto dos animais estarem muito tempo ao sol, mas, Sr. Deputado, os animais, quando estão no seu meio natural, que é o campo, estão ao sol, ao vento, à chuva e vivem muito felizes. Na outra iniciativa, o PAN pretende fazer alterações à legislação sobre a identificação dos equídeos, alegando que só dessa forma estão asseguradas as condições de bem-estar animal e alega que a aptidão funcional tem de estar registada no documento de identificação, o que já acontece, pois, como o próprio projeto refere, o documento tem um campo específico para tal. Só que, Sr. Deputado André Silva, a aptidão funcional do animal não muda por ele deixar de ser usado para esse fim. A aptidão funcional depende da genética do animal, da seleção da raça ao longo dos séculos e do treino que teve. E por isso um cavalo de desporto, de competição ou de lazer que tenha simplesmente chegado ao fim da sua vida útil como tal, não muda a sua função. Pode ainda ser usado para a formação de jovens cavaleiros, por exemplo, ou simplesmente ficar a descansar. E para terminar, Sr. Deputado, Sr. Presidente, antes que me chame a atenção, da mesma forma que um médico reformado, por exemplo, não deixa de ter carteira profissional, nem é obrigado a sair da ordem dos médicos, o mesmo se passa com outras profissões e, portanto, não faz para nós qualquer tipo de sentido que um cavalo de desporto, por passar a estar reformado, mude a sua aptidão funcional. O que o Sr. Deputado André Silva tem insistentemente tentado nesta Casa, pelas mais diversas formas, desde as mais claras e objetivas às mais dissimuladas, é aprovar uma lei que transforme um animal de produção em animais de companhia. Os cavalos não são animais de companhia e, para isso, Sr. Deputado, não conte com o CDS para o seu apoio. Muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ângela Moreira. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, este foi um tema recentemente discutido e votado neste Parlamento, tendo merecido a rejeição da Assembleia da República. Há 2 anos, quando interviemos sobre esta matéria, sublinhamos a necessidade de conhecer a realidade concreta do nosso país antes de avançarmos para proibições ou recomendações. Todas as iniciativas legislativas apresentadas devem ser acompanhadas de uma reflexão profunda que nos leve a uma avaliação de impacto concreto. A realidade do nosso país é feita também de gente que mora em aldeias, montes e campos, um mundo rural que preserva mais do que qualquer outro uma relação com a natureza e os animais. Gente que trata dos seus animais, porque ninguém tem mais interesse que sejam bem cuidados do que os próprios utilizadores. Gente abandonada, com baixas reformas, desprovidos de serviços públicos e sem transportes. Famílias desfavorecidas que veem no seu animal o seu único aliado, o seu companheiro de trabalho. A utilização dos animais para o trabalho é uma prática milenar e é razão fundamental para muitas espécies terem subsistido. O PCP foi o primeiro partido a apresentar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa com o objetivo de promover o bem-estar animal e vai continuar a intervir pela dignidade dos animais. Esta discussão é importante, mas não pode ser feita de forma a ficarmos indiferentes às condições de vida das pessoas, à sua pobreza, às suas necessidades e aos seus recursos. Esta discussão deveria ser uma forma de iniciarmos mais debates sobre as condições de vida das populações e encontrarmos soluções para garantir, entre outros,
condições de mobilidade e de vida que ainda hoje lhes continuam a ser negadas. As iniciativas do PAN procuram retomar posições que desconsideram em absoluto as condições de vida dessas populações, agora de uma forma dissimulada, mas igualmente sem sustentação. O parecer da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária é bem claro, rigoroso e esclarece quaisquer dúvidas quanto às matérias de segurança rodoviária causadas pelas carroças de tração animal. Também o Instituto de Mobilidade e Transportes é perentório quando diz que a utilização e circulação de veículos de tração animal na via pública continua a ser permitida. Intervimos em prol da dignidade dos animais, do seu bem-estar na sociedade atual. Por isso mesmo é que reafirmamos que não é pela penalização, pela proibição, pela violência sobre as pessoas que se consegue que os animais sejam mais protegidos. A posição do PCP é marcada pela reflexão e pela coerência. Já o afirmamos e reafirmamos hoje novamente. Somos pelo correto tratamento dos animais, somos pelo bem-estar animal, somos contra a pobreza e a exclusão social, somos contra o racismo e a xenofobia, somos pela melhoria das condições de vida e, por isso, continuamos a não estar de acordo com as iniciativas apresentadas. Disse. Muito obrigado. E para terminar este ponto, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a petição que aqui discutimos hoje traz novamente e bem a este plenário as questões relativas ao bem-estar animal e ao alargamento da vigência da Lei de Maus Tratos a Animais a outros animais que não apenas os de companhia. E é esta a questão estrutural por trás dos que nos levantam aqui hoje, nos maus tratos de equídeos, mas que se estende também a outros animais de pecuária ou desporto ou ainda de tração. No entanto, esta petição foca-se numa espécie apenas e levanta principalmente questões em que a legislação não está a ser corretamente aplicada e fiscalizada. Identificamos que muitas das questões levantadas já se encontram enquadradas, nomeadamente a de emissão do livro verde nas dependências regionais da DGAV, a existência de leitores de microchip nos serviços de proteção animal da PSP ou GNR, ou a fiscalização como competência de outras entidades e não apenas da DGAV. A PSP e a GNR têm já, na sua orgânica, núcleos próprios para que seja dada resposta às denúncias relativas com maus tratos e abandono animal. E fazem-no também para animais que não apenas de companhia. Basta ver o exemplo de Setúbal ou Sintra, que na prática já o fazem. Também a obrigatoriedade de inscrição da aplicação funcional do equídeo já está inscrita. Existem outras reivindicações que não competem a esta Assembleia, como sejam a de recomendar às câmaras municipais que tomem iniciativas de proteção do bem-estar animal ou de garantia de refúgio para estes animais. Os municípios já têm as suas competências definidas e devem, sim, garantir o bem-estar animal e a sua proteção, trabalhando para isso no sentido da criação de centros de recolha de animais e santuários. Mas estas são, neste momento, opções políticas. Por fim, os animais usados para tração ou locomoção estão também enquadrados nas regras gerais do Código da Estrada e podem ainda ser objeto de regulamentação também de cada município, que garantem igualmente o bem-estar dos animais, quer pelo bem-estar, mas também por questões de segurança. Assim, é muito importante este tipo de petições e alertas à Assembleia da República sobre o funcionamento e aplicação da legislação. Mas é ainda mais importante a denúncia de práticas às diferentes instituições que aplicam a lei e às que as fiscalizam, e também ao poder local, para que as alterações que nós aqui, enquanto legisladores, introduzimos, respeitem o espírito destas leis na prática concreta de todos os dias. É um trabalho difícil, penoso e que implica muita persistência, mas não é apenas a alteração legislativa ou a instituição de penalização ou sequer perseguição específica que altera o comportamento e a prática com os animais. Podem contar com o Bloco de Esquerda para as alterações legislativas necessárias e os alertas, assim como para o evidentemente necessário alargamento da lei dos maus tratos a todos os animais. Já o propusemos e voltaremos a fazê-lo. Acompanharemos também as propostas aqui apresentadas, tanto mais que alargam a abrangência a todos os veículos de tração animal e não apenas aos equídeos
como apresentado anteriormente. Obrigada. Muito obrigado. Peço desculpa pelo meu lapso de há pouco. Ainda neste ponto tem a palavra, neste momento, o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor. Não? Peço desculpa de novo, houve uma troca. Quem tem agora a palavra é a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, e depois, então, o Sr. Deputado André Silva. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, saúdo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, pelas iniciativas hoje apresentadas sobre a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos, com vista à sua proteção, e uma recomendação ao Governo para a elaboração de levantamento sobre a utilização de equídeos em veículos de tração animal e consequente regulamentação. Sendo o exercício do direito de petição, enquanto instrumento de participação política democrática, uma louvável expressão de cidadania, saúdo também, e muito particularmente neste momento, os subscritores, relevando o empenho e dedicação a esta causa e onde solicitam a alteração da legislação visando o reforço da proteção dos equídeos. Senhoras deputados e senhoras deputadas, o fim funcional dos equídeos não se encontra previsto na regulamentação comunitária como informação que deverá constar no passaporte do animal e nas aplicações informáticas de apoio ao registro de identificação de equídeos. No entanto, essa informação é registada na base de dados de apoio ao registro de identificação de equídeos, conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 123 de 2013, de 28 de agosto. Sabemos que, desde sempre, a aptidão funcional de um equídeo não é algo definitivo ou estático. Um equídeo pode ter diversas aptidões ao longo da sua vida. Pode ser trabalho, de produção, lazer e dispor-se. E relembramos, na agricultura biológica e dinâmica, o papel da tração animal. Não se afigura viável a definição do uso do equídeo no momento do registro, pois isso implica tomar uma decisão sem que sejam conhecidas as capacidades do animal. Ao constar a sua aptidão no documento de identificação, irá limitar a utilização do animal, para além de introduzir mais um fator burocrático na transferência de propriedade desse animal. Devemos, isso sim, garantir que todos os equídeos estejam registados devidamente e de acordo com o estabelecido na legislação já em vigor. Portugal é um país com fortes tradições na produção equina e tradição equestre, e é um modelo a vários níveis nestas áreas. Em relação ao bem-estar animal, ninguém mais que os utilizadores responsáveis de cavalos, em especial no nosso mundo rural, tem interesse em manter os seus animais em boas condições sanitárias, alimentares e de segurança. O atual Governo tem tido uma ação constante no sentido de garantir a fiscalização quanto à proteção dos animais, no caso concreto, quanto à circulação de veículos de tração animal na via pública. No tocante ao abandono de animais, consideramos condenável e uma violação das regras do seu bem-estar, somos da opinião que o seu controle seja no âmbito da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, a quem compete o controle e a fiscalização, através dos técnicos devidamente inscritos nas respectivas ordens profissionais, que estão preparados para o equacionar. Já no tocante ao projeto de resolução número 1785, reconhecemos a complexa operacionalidade, considerando que uma percentagem significativa deste transporte é utilizada numa atividade mais nómada. No entanto, os que são utilizados para fins turísticos... Queira terminar, Sra. Deputada, e vou se fizer terminar. favor. Podiam ser regulados ou autorizados pelos municípios, sempre na perspectiva da defesa dos animais e passageiros. Assim, somos de opinião de que se deve trabalhar numa fase inicial na adoção de boas práticas nacionais sobre a matéria e reforçar, através de campanhas de informação e sensibilização, para o cumprimento das normas de segurança associada à circulação na via pública. Obrigada. Muito obrigado. E agora sim tem a palavra o Sr. Deputado André Silva para uma nova intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cada vez fica mais difícil a tarefa de convencer quem vos ouve da vossa lenga-lenga, de que para vós é muito importante o bem-estar animal e a proteção animal. A tal manivela do realejo. E se há pessoas que detêm cavalos que não servem propósito de trabalho, que é verdade, de competição ou de produção, se são detidos enquanto animais de companhia,
qual é que é a resistência para que nestes casos específicos sejam abrangidos pela lei de proteção de animais de companhia. E, portanto, a pergunta Quero que fica, terminar, Sr. Deputado, se faz favor. é se um cavalo é menos nobre que um cão ou que um gato. Mas depois, Sr. Presidente, terminando dizendo que há aqueles partidos que fingem querer conferir mais direitos aos animais, como é o caso do PCP, mas que não os assumem. Sim, pior do que isso, encontram argumentos desonestos, Muito obrigado, Sr. aludindo Deputado. a uma pertença à xenofobia, para não terem que assumir que não estão comprometidos com os direitos e a proteção dos animais. E quem acompanha e conhece as posições do PAN sabe que estes argumentos rasteiros, mas que são acima de tudo ridículos. Muito obrigado, São Sr. ridículos. Deputado. Como Quero se diz terminar. na sua terra, o que fizeram aqui é uma vergonhinha. Agradeço às pessoas que estão nas galerias que não se pronunciem, se faz favor.